Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao Kaia Talks. E com uma pessoa que eu não sei se vocês já viram aqui com a gente, se você é das antigas, você já viu o Renato nesse podcast, que é o Renato da Aleda, ou Aleda Man. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Magê. Bom dia, boa tarde e boa noite. Ah. Que eu também não sei a hora que vocês estão assistindo. É um prazer estar aqui. Acho que é a terceira vez, né? Adoro. E é uma da hora bater um É papo uma com da você hora. sempre. E, gente, hoje a gente trouxe um tema que rola até uma nostalgia, que a gente vai contar um pouco o princípio de tudo, o começo do mercado, como que era lá atrás, em 2006, quando surge a Aleda, as principais mudanças, o que está acontecendo. E o Renato, ele acompanhou tudo, são 19 anos de marca já? 19 anos. 19 anos empreendendo no setor que é da cannabis no Brasil, né? Às vezes a gente chama do setor de marcas de grow shops e head shops, mas não deixa de ser um setor de cannabis. Sim. E eu vou pedir para ele contar um pouco essa história pra gente. Então, Rê, queria só pedir pra você começar contando um pouquinho de você, o que você faz hoje dentro do grupo, qual que é a tua atuação, o que é o grupo, puder contar um pouquinho das Certo. marcas, e aí eu começo. Maravilha. Bom, é nostálgico mesmo que a gente vai falar, né? Da época que eu tinha barba preta. Né? Hoje vocês podem ver que o tempo passou, esses 19 anos fizeram um efeito, né? Mas é bom que a gente está aqui para poder contar a história. Então, eu sou o Aleda Man, o Renato, né? E a gente criou uma empresa, né, que é o Grupo HBT, né, que foi uma consequência da Aleda, e hoje a HBT é uma das maiores empresas de Roll Your Own do mercado brasileiro. Temos 6 marcas no nosso portfólio, que a gente foi desenvolvendo de 2006 até os tempos de hoje, né? 2 marcas no setor de papel e parafernália, né, para se fumar, e outras 4 marcas de tabaco. E a minha atuação hoje dentro da empresa, dentro do negócio, tem a parte do RP, né, tô sempre me relacionando com a galera, participando dos eventos, que é algo que está no meu sangue, mas o meu papel principal hoje é a área internacional, que já vem há muitos anos, né, que eu venho tocando, e hoje com um foco quase que exclusivo para isso. Muito doido, né? Pensar que a gente importou tendências no começo e a gente vai contar um pouquinho para vocês disso. E hoje o Brasil exporta tendência, não só nesse Demais. segmento, como em vários, né? A gente vê que o Brasil tá bombando lá fora. A gente está se tornando referência em muita coisa. E no Demorou. setor canábico, a gente tem criado muita força, seja com marcas ou com growers, com influenciadores, uma galera muito certeza. engajada, e o mundo está vendo isso. Com certeza. Mas, Rê, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, volta para 2006. Como que era o mercado em 2006? O que vocês fumavam? Vocês, porque eu sei que você fazia parte da trupe. No que vocês fumavam? E onde vocês compravam, não o produto em si, mas onde você comprava o papel que você enrolava teu baseado, a piteira, tinha tabaco? Como que era isso? Bom, 2006, não existia mercado. Não. Né? Não existia um mercado canábico. Né? Em 2006, o que você encontrava era uma smoking, né? Normalmente em padaria ou loja de conveniência ou banca. Loja de conveniência era pouco, padaria tinha lá escondidinha ali do lado dos cigarros sempre uma caixinha, as bancas que davam um pouco mais de visibilidade, mas a oferta era essa. Era smoking, era uma colomia ou a trevo, né? Que são os papéis de alta combustão. E basicamente era isso, não tinha tabacaria, né? A tabacaria que existia naquele tempo era a tabacaria para charuto. Né? Então você ia nas tabacarias, era a diversidade de charuto, cigarrilha, tinha até cigarro, mas o foco eram os charutos, né? E aí hoje você vê que a tabacaria já é completamente distinta do que foi em 2006. E tinha tabaco? Tabaco não. Assim, até existia nessas tabacarias. Não tinha em padaria, em conveniência. Você até podia encontrar um Drum ou um Samson, raramente, porque nunca foi permitido, né? Nunca teve importação legal deles, então tinha. Você encontrava, mas assim. Era contrabando. Era contrabando, e era raro você encontrar.
Nossa, e só uns estoura-peito também, né? Porque só tabaco que é feito pra cigarrilha, né? Principalmente, pra E eu pra até cachimbo. 2006 eu nem sabia da existência desses tabacos, né? Porque eu ainda não vivia esse mundo, né? Eu só Sim. queimava um, né? E aí quando surgiu a história da Leda, que a gente começou a entender o que que é ir frequentar e visitar os lugares, aí que eu descobri que existia um tabaco de enrolar. E como surge a Leda? Qual que é o produto? Eu já sei essa história, mas acho legal você marcar que fala vocês falarem, não, a gente precisa criar uma marca pra vender esse produto. A Leda, né, a ideia do produto nasceu em 2005, comecinho de 2005. Um amigo me mostrou um papel nunca visto antes na história para enrolar, para fumar um beck. E no primeiro momento, né, puta, achei estranho, eu não queria resistir, porque não era uma seda, né, comercial para isso, era um papel utilizado no ramo alimentício e que alguém descobriu que era papel e se arriscou a fumar até que chegou na mão desse amigo, que chegou na minha mão, e aí, depois de muita resistência, né, enrolei o beck, o amigo acendeu, a gente fumando, aí ele fumando, aí quando ele me passou eu olhei, puta, meio desacreditado ainda, mas o cara tinha fumado, eu cheirava, não tinha cheiro de plástico, nada, fumei, e aquilo mexeu comigo ali instantaneamente. Foram duas porradas, uma do produto e uma, tipo, o que eu vou fazer com aquela informação, né? Isso eu vejo hoje, sem pensar, naquela época eu não pensava, Claro. veio, né? E aí durante essa fumada, eu olhei para esse brother e falei, mano, vou ganhar dinheiro com isso. Foi isso que me veio, que eu falo que foi o sopro de Deus ali. E aí a partir daquele momento eu não descansei por um ano e pouco até descobrir o que que era, onde fazia, como fazer. E nesse meio tempo eu conheci uma pessoa que tinha a ideia do nome, Legal. e eu com a ideia do produto, puta, o nome era legal pra caramba, o produto era uma inovação, a gente se juntou e aí conseguimos lançar o produto, a marca, né? E esse foi o grande marco da minha vida e um momento histórico na categoria de papel, né? Porque isso não existia em nenhum lugar do mundo. E aí a Leda veio e criou uma categoria mundial, onde hoje você vê aí em head shop, online, nas lojas tem lá o setor do clear paper, que é o papel transparente. Então foi foi meio assim que nasceu a Leda. E é doido, né? Porque eu tava vendo ontem, pesquisa de SEO, assim, essas coisas. E as pessoas têm essa dúvida mesmo, porque ninguém se pergunta do que é feito o papel da seda que a gente fuma. Raramente, assim, você vê algumas pessoas mais ligadas em redução de danos, que sabem, tem o papel de alfafa. Mas a maioria das pessoas não tem a menor noção, só põe fogo. E eu fico imaginando que antigamente, pelo menos as histórias que eu já ouvi de uma galera, era seda napo, era papel de pão, era o que você conseguia, porque nem sempre você Que eu, achava que eu smoking. fumei muito, né? Você falou, você começou perguntando de 2006, eu vou voltar um pouco, né? Eu comecei a fumar lá para 93, 94. Nessa época você não encontrava smoking. Não tinha, Se imagina. encontrasse era uma trevo ou uma colomi que era para o cigarro, um papel que queimava super rápido, né? Não era uma coisa legal. E aí a gente tinha a preferência pelo melhor sedanapo do bairro. Então a gente saía procurando de bar em padaria, aquela fininha, sem ser aquela porosa, Aham. né, para poder fumar. Então a Legal. busca era sempre pela melhor televisão de bar. E me fala uma coisa, quando criou a Aleda, tinha um produto, você tinha ali um negocinho com um display. Como que eram os pontos de venda na época? Tanto assim, o que tinha de ponto de venda, você comentou um pouquinho de padaria, etc e tals, mas como é que era a abertura também para você chegar com um produto novo, uma categoria não criada, um nome não conhecido na época, e você também, eu imagino que sem a experiência, porque eu sei que você era bem novinho, de criar uma empresa, construir uma empresa a partir disso. Como que foi um pouco esse processo? Bom, eu, né, falando, começando pela parte final, né, da tua fala, eu estava com 27 anos quando aconteceu a Leda.
E desde os meus 18 eu já vinha empreendendo. Tá. Então comecei a trabalhar com 16, recém-feito, numa empresa, fiquei lá 2 anos e pouco, quase 3 anos, saí para montar minha empresa. Tá. E aí fui nessa trajetória até a Leda, né? Então, de 95 a 2006, 11 anos, eu trabalhei 4 anos como CLT em 2 empresas e 7 anos sempre empreendendo. Então, Você já sabia empreender a um veia pouquinho? comercial ela sempre teve, né? Porque o empreendedor no início ele é comercial, depois que vem a parte de gestão, cuidar do negócio, não sei o Sim. quê, né? Então, a veia sempre foi muito comercial, tanto minha quanto do Jó, meu irmão, meu sócio hoje. E, e aí naquela época, 2006, né? Banca, padaria, loja de conveniência. A Smoking já estava aí no mercado acho que há uns 5, 6 anos, chegou no final dos anos 90. Aham. Então o mercado assim estava começando, então já existia uma abertura um pouco mais fácil para chegar nos lugares. E aí uma estratégia que a gente usou nas semanas anteriores a ir para a rua vender, eu e meu irmão juntamos um grupo de amigos, passamos o briefing, e aí saiu a turma toda, principalmente pela Paulista, Tá. indo de banca em banca perguntando se tinha a Leda. Aí os caras, não, o Legal. que é isso? Ah, uma seda nova, transparente, tal, nunca ouvi falar, tal. Aí ia para outra banca. E depois de 10 minutos entrava outra pessoa perguntando Pedido. pela Leda e a gente ficou fazendo isso durante acho que uns 15 dias por aí. E aí, quando a gente foi fazer a primeira venda, Os caras já tinham ouvido falar de né, alguma chegou maneira. lá, foi no Stand Center, que nem existe mais, era lá na Paulista, foi o primeiro lugar que a gente vendeu, tinha uma tabacariazinha logo na entrada. E aí chegamos lá, falei, pô, eu sou da Leda, queria apresentar um produto, queria falar com o dono, tal. O cara, da onde? Eu falei, a Leda, essa seda. Ele falou, meu, estão procurando isso, tal, deixa eu ligar pro dono. Aí ele ligou pro dono, aí o cara já comprou uma caixa. Aí de lá saímos, fomos pra Banca Gazeta, mesma coisa. Aí fomos pra outra banca do lado da Gazeta, mesma coisa. Banca Pacaembu e Banca da Vila Buim. A Tá. gente tinha 5 caixas prontas, 5 displays, né? Sim. Vendemos em todos esses, tipo, era sexta, 5 da tarde. Sábado, 10 da manhã, todos estavam ligando pra gente, querendo mais. Olha. Porque nessa época e até hoje, né? O horário noturno, principalmente nos finais de semana, é um horário de venda altíssima dessa categoria de produto. Uhum. Então, e chegou lá, os caras começaram a oferecer, mostrar a novidade e tal. E aí, do dia pra noite, 180 graus. Irado. E aí, como é que. Porque. Irado, porque essa estratégia é chamada de estratégia de guerrilha, de alguma maneira, né? Várias indústrias já fizeram isso, até a Coca tem uma história no começo dela um pouco parecido. Como que é? Porque isso você fez em São Paulo, querendo ou não, um lugar que você conhecia, que você tinha esse domínio. Eu imagino que vocês começaram por São Paulo e aí começaram a pensar em expansão. Como que foi isso? Ou não? Não, cara, a gente nem pensava na expansão. A gente pensava em São Paulo, né? Tá. Avenida Paulista, né? A gente, de alguma maneira, meio caipirão nisso daí. A gente não tava enxergando o mundo. Era tudo muito novo pra gente, né? E até o Brasil. E aí, conforme a gente foi vendendo, logo na semana seguinte, distribuidores, que eram poucos na época aqui em São Paulo, comparado com hoje, começaram a entrar em contato. Tá. Pô, meu vendedor viu o teu produto, quero comprar, quero comprar. E esses caras, eles tinham distribuição para fora de São Paulo. Sim. Alguns eram do centro, então a galera que vem do Brasil inteiro para o centro comprar, os caras apresentaram. E aí começou a expansão de uma maneira orgânica, Tá. né? Sem a gente Forçar isso. forçar ou colocar um esforço em cima disso. E aí começou aí. E também gringos que estavam em São Paulo, né, vendo produto, levaram para fora, comprou caixinha nas lojas e levava para Legal. fora. E aí começamos a receber contato de gente de fora do Brasil. Aí um outro parceiro foi viajar para um festival, para o Sônica, na Itália, e o Boom Festival em Portugal. Tá. Montou tendinha lá para levar os artesanatos e não sei o que, e levou a Leda. E aí, isso aí foi tipo 1 mês e meio depois que a gente começou a Leda. Tá. Nossa senhora, muito, muito rápido. E aí 3 meses depois estava eu e um sócio do meu irmão que tinha montado a distribuidora junto com o meu Uhum. irmão. Eu e ele indo para a Europa
visitar 8 países em 10 dias, de uma agenda que esse sócio do Dial montou, que é o Boto, Botinho, sempre na história, e meu parceiro até hoje, e é o cara que junto comigo foi lá pra fora, mochilinha nas costas, sem dinheiro, dinheiro só pra ficar nas espeluncas aí europeias, É isso. né? E começamos a vender pra galera do mundo. Todos os lugares que a gente foi, a gente fechou negócio, e aí começou a expansão Real. real, né? E aí a gente começou a entender, tipo, puta, olha, existe um mundo. Tá. E aí nessa viagem, só pegando a Não, vírgula, por favor. que eu comecei a ver o que era o mundo fora do Brasil, né? Desse nosso setor. Então, né, a Espanha já estava mais estabelecida, aí foi para Holanda, puta, sonho de adolescente maconheiro, né? Conhecer Amsterdã. Aí chegar lá, você entra naquelas puta head shop, smart shop, e ver aquele mundaréu de produto e acessório. E aí eu comecei a entender, eu falei, puta, mano, olha Dá pra chegar tipo, onde também, dá pra né? chegar e olha onde, né, o Beck, a Leda me trouxe, né? E aí a partir daí a gente começou a regaçar mais ainda as mangas para se desenvolver. E se você fosse dividir em fases? Porque daí pode pensar na Leda, mas o mercado, ele meio que vocês, por serem tão pioneiros, vocês também definiram um pouco essas fases. A gente pode pensar pré-anos 2000, que é essa coisa não tem marca Uhum. praticamente. Aí tem o começo dos anos 2000, que é quando as marcas começam a se estabelecer, vocês, a Smoking um pouco antes. O que tava rolando entre 2010 e 2020, assim, mais ou menos? Porque 2020 vem pandemia, né? O mundo muda, não é Uhum. só o mercado da cannabis, o mundo muda. Mas como que foi ali o período entre 2010 e 2020 pra vocês? Mas também o que você tava vendo no mercado? Porque eu mesma foi quando eu comecei a ir nos eventos, por exemplo, que até Uhum. então não tinha uma Expo Cannabis Uruguai Não, pra gente ir. Então conta como foi um pouco esse período, até pra gente entrar no pós 2020, que aí acho que o mundo dá uma virada, e aí eu também vou te perguntar um pouco disso, que é um pouco mais dos dias atuais. legal. Eu percebo assim, né? Quando a Leda veio em 2006, né? Foi aquele boom no Brasil, então a galera mais jovem, mais também empreendedora que já começou a ver, pô, um brasileiro fazendo isso aí, tem oportunidade aí. E como a gente estourou no mundo, né? Então de 2006 a 2009 a gente participou de várias feiras Legal. internacionais com um produto inovador, né? 2006 ao final de 2007, assim, foi muito intenso, né? A gente ganhou o Cannabis Cup de 2006 lá em Amsterdã, Legal. ganhamos a High Life Barcelona, participamos da Spanabis 2007. Foi, puta, foi um boom assim legal. E aí o que que aconteceu? O mundo começou a ver o Brasil. As outras marcas começaram a ver o Brasil. Então, já em meados de 2007, 2008, você vê já tipo, a OCB vindo para o Brasil. Tá. Você começa a ver um movimento já de acessórios a mais chegando, de chavadores, né? O mundo começou a nos enxergar e Tá. começou a querer vir para cá, porque quando a galera olhar no mapa, Brasil grandão, 200 milhões de habitantes, Ajuda, né? os caras falam, puta, a Leda tá fazendo lá e começam a Sim. ver o que que acontece aqui, né? Então, de 2006 a 2010 foi um período assim que a galera estava enxergando o Brasil. De 2010 para frente, aí começaram, de fato, assim, os brasileiros a investir. Começou a nascer marca brasileira, seja de acessório, de seda, né, dos mais diversos produtos, a galera querendo empreender, né? Então, de 2010 a 2015 você vê muita marca nascendo Tá. e morrendo, E morrendo. Até né? hoje. Até hoje. E aí, entre 2015 e 2020, você vê muitas dessas marcas que ficaram se estabilizando. Aí vem a pandemia, que faz um corte assim, a pandemia mata também muitos empresários que estavam começando, né, tudo parado e dinheiro é foda, né, nessa hora, fluxo, como manter uma operação. E aí quem estava de alguma maneira preparado ou com estoque ou com uma estrutura, foi o momento que subiu assim vertiginosamente também, né? Isso para quem estava, para a gente, para acho que para algumas empresas do setor, Uhum. né? A pandemia nesse ponto assim ela
ela trouxe um aumento Sim. de venda, de faturamento muito grande, de consumo, né? As Teve um pessoas em aumento no casa, consumo, exatamente. né? As pessoas em casa. E aí, em 2020 já o mercado é completamente diferente de 2010 ou de 2006, onde já tinha uma distribuição maior. O mundo digital já estava, né? Não estava como está hoje, né? Porque a pandemia acelerou muito Muito, isso. Mas quem já estava no online, porra, se deu bem. com Né? certeza. Quem estava pensando em montar uma loja no online estava um pouco atrasado, mas quem já estava ali Estourou pra estourou. caramba. E aí as marcas com estoque, com produto, conseguiram se estabelecer mais ainda, né? E a partir de 2020, agora vamos trazer um pouquinho de mercado atual. O mercado tá muito, assim, como quem estuda o mercado, eu vejo que além de pulverizado, ele tá numa fase de também buscar uma certa estabilização. Sim. Porque um mercado que nasce, muita gente morre, muita gente, também não é um bom mercado. Né? Assim, você tem, sei lá, barzinho, vamos pegar álcool. Sempre tem gente nova nascendo. Mas os grandes, eles continuam, eles mudam de nome às vezes, mas você tem uma certa estabilidade. O que você tem visto que você fale assim, cara, isso aqui ou é uma tendência que veio para ficar, ou é uma consolidação de uma tendência tipo essa do digital? E o que você começa a ver lá fora que você fala assim, cara, isso aqui talvez demore um pouco para chegar aqui, mas é para onde a gente tá caminhando? Puta, difícil. Sim, de 2020 para cá é isso, né, que eu tava falando. As marcas que estavam mais estabelecidas, elas conseguiram fincar bem as raízes delas, Uhum. né? E todas elas trazendo produtos. Muita gente traz as mesmas coisas, né? Os mesmos tipos de produto, Sim. né? Muda um tamanho aqui, um tamanho acolá, ou faz exatamente igual, que existe um standard, existe um padrão também, não dá para querer ficar inventando toda hora um negócio. Mas eu vejo isso, né? As marcas de seda se estabeleceram na seda, foram criando acessórios complementares para estar lá, ter o seu branding ali bem colocado. Né? Muita gente de acessório, né? A galera querendo inventar a embalagem nova, a piteira nova, né? O mercado de vidro cresceu muito nesse Verdade. período, né? As piteiras de vidro, que era algo que a gente nem ouvia falar, hoje você vê, né? Buscando a redução de danos, puta, tá bem legal. A gente conseguiu também criar um produto de piteira de vidro que está indo super Uhum. bem. Lá fora você vê muito, né, a questão de vaporizador crescendo muito, que Ah, aqui eu acho difícil, né? Aqui tem, mas é aquilo, né? Um mercado paralelo, e né? totalmente Que proibido pela Anvisa. completamente informal e que dificilmente, pelo que a gente acompanha das leis que trata o fumígero, né? Tudo que se é para fumar, isso dificilmente vai vir, mas que se permitido fosse, o Brasil ia vender muito. A Já galera gosta, já vende, né? vende. A gente só não cobra imposto e não sabe o que tem ali dentro, o que é péssimo, se a gente É, for pensar, porque qualquer baladinha que você vai hoje no centro, o Thiago que fala, ele fala, pô, a bandeja do ambulante é mais arrumada do que alguns é. PDVs que a gente entra. O cara tem até LEDzinho em volta. Agora, uma grande tendência que aí eu vejo que não é em produto, mas é em serviço, são as head shops, né, que tá, assim, elas estão crescendo muito, né, tá Uhum, expandindo muito o ramo de ter uma head shop, onde você tem lá os produtos de mercado, ali agregado com um bar, uma área externa, onde você vai lá, toma seu negocinho, fuma seu uhum, cigarrinho, né, e que a gente vê alguns lugares na Espanha ou na Holanda, independente de ser clube ou coffee shop e tal, sim, mas que tem lugares que a galera vai lá para viver o seu lifestyle. sim. E isso eu vejo que está acontecendo aqui, mesmo, né, com as leis que a gente tem, com tudo que a gente tem, e está funcionando. E esse eu acho que é um ramo que ainda tem muito para crescer e para agregar, de você ter um verdadeiro clube mesmo, Sim, sabe? Um negócio. E aí tem exemplos, né? A Preto Velho, a Orange House, que é exatamente. muito legal, outras fora de São Paulo, a Minuano, lá no sul. Você vê que essa tendência ela tá cada dia mais. Não, e vai mudar. Eu acho que quando eu fui pra Europa em 2012, eu fui pro leste europeu e lá você ainda podia fumar dentro dos lugares.
E era uma coisa surreal pra mim, porque em 2012 a gente já tinha a lei anti-fumo aqui há 6 anos. A gente já não fumava mais dentro das baladas há muito tempo. Achava uma coisa até meio fora de moda, sabe? Sim. Porque antigamente você pegou essa fase. Pô, a gente voltava pra casa e tinha que tomar banho, porque assim, você era o puro suco do cigarro. Eu lembro E disso. pra quem não fumava cigarro, eu sempre fumei cigarro mesmo, até mesmo antes de maconha, eu amava. Só que eu lembro de pessoas que, assim, odiavam porque não fumavam cigarro e voltavam pra casa fedendo a Roupa, nicotina. cabelo, é Tudo. tudo, né? É o pai falando, você tá fumando, cara? Exatamente, e você não tinha nem opção, porque assim, você era um Sim, cigarro mesmo, assim, principalmente pra quem foi pra aquelas baladinhas no centro, uma DED, uma Campos do Jordão, assim, você voltava ao puro suco de cigarro. E na Europa eles têm essa cultura da fumaça em lugar fechado, né? e, Até pelo perfil frio, às vezes, cidades menores. e ainda hoje, né? Assim, já não é tão. Ah, Sim. pode fumar, mas tem lá como era que antigamente você tem o lado do fumante e o lado do não fumante num ambiente fechado, Muito na país. calçada, você pode. É É diferente. diferente. Outro dia, recentemente, alguém voltou, acho que de Praga, e eu tinha comentado, falei, olha, foi há muitos anos atrás, nem sei se qualquer coisa que eu vou te falar vale, porque 20 anos atrás, quase. Mas quando eu fui, eu lembro que tinha vários barzinhos que pareciam tavernas, assim, meio underground e tal, e que tinha uma música, ou um jazz, ou um techno, uma coisa mais, assim, ambiente mais gostoso, e que é um lugar de lifestyle, de quem fuma, bebe. E aí a pessoa voltou e falou, cara, isso ainda existe. Eu falei, hã? Não, ainda existe. Eu falei, meu Deus, olha que loucura. Aqui hoje em dia, nem na tabacaria Ranieri mais, assim, que era um lugar conhecido, né? É muito restrito Sim. os lugares que você pode fumar em ambiente fechado. Só que faz muito sentido pro Brasil um lugar de calor, um lugar que tem tempo bonito, aqui não chove a todos os minutos. Você trazer isso pro externo. Então eu É, fico pensando que a gente vai adaptar as tendências, né? Tropicalizar algumas coisas para ser mais parecido com a gente. sim. E que tudo bem também, vai ser o nosso jeito de fazer as coisas e a gente vai exportar isso pro resto da América Latina inteira, É isso mesmo. provavelmente, né? É isso mesmo. Eu acho que a gente acaba sendo aqui na América Latina, América Central, às vezes também, que não tem grandes países, a gente é o precursor, O né? Brasil é referência. A gente é bem referência em tudo, eu acho. Não, eu acho que o Brasil não só é referência, como a gente agora começou a. Que nem você falou, a gente já criava a tendência, mas a gente não tinha essa. O mundo não via a gente desse jeito, né? A gente ainda era muito país em desenvolvimento, país Uhum. de terceiro mundo. E, cara, o Brasil caiu nas graças, né? Caiu. Assim, na moda, é roupa brasileira, é uma Dua Lipa que faz um álbum com camiseta do Brasil. Como que hoje é ser brasileiro fora do Brasil? Mas isso que você falou da galera gostar é justamente não é por causa do país, é por causa das pessoas. Sim. Porque nós, brasileiros, a nossa forma de lidar, né, o calor humano, né? Pô, a gente chega, a gente beija, a gente abraça, Aham. mesmo uma pessoa que você nunca viu na vida. E você vê que eles, no começo eles olham, tipo, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro, né? Ao longo desses anos, a gente participa de várias feiras todos os anos. E aí eu fiz uma rede de amigos muito legal e que eu vejo quando eles vão cumprimentar os gringos em Aham. geral, é um negócio, quando eles chegam para cumprimentar, a gente já sabe que é abraço e aí eles aí, o fucking Brazilian, Ah, sabe? Nesse nosso meio a gente é muito bem visto e fora dele também, sim. né? Eu tenho a oportunidade de viajar legal e quando fala que é brasileiro é foda, cara. A galera já dá um sorriso, né? E a gente é bem visto. A gente é bem. Infelizmente, eu, como mulher, para as mulheres que estão nos ouvindo, essa parte ainda a gente tá na merda, ainda, meninas, porque infelizmente você fala que você é mulher brasileira e ainda tem Aí o cara um. já olha pra você e fala samba e tal, É, e uma merda isso, assim, perdão o uso do palavrão, mas é isso. Só que eu acho que pela primeira vez a gente também agora tá chegando num ponto que eu vejo uma profissionalização do Brasil em vários temas. Então, assim, a gente sempre teve boa música, a gente sempre foi conhecido pelo MPB. Só que hoje em dia, cara, você tem uma Anitta cantando num Grammy Awards, assim, uma coisa, tipo, profissional, né? sim. Profissionalizou o funk, cara, que era uma música totalmente, né, deixada de lado, que as pessoas tinham até vergonha de falar que gostavam, às vezes. Comida.
alguns dos melhores chefes são brasileiros. Fernanda Torres ganhando um Oscar. Exatamente, cinema, tudo. Não, eu acho que o Brasil, assim, ele não tá só mais no hype. Por isso que eu falo. O que que você acha que a gente vai conseguir carregar, talvez, pra fora? O que que a gente ainda vai importar, pensando agora em futuro, tá? Tipo assim, próximos 5, 10, 15 anos, pra você que já viveu quase 20, assim, o que que você acha que vem por aí? E mais importante que eu queria até que você comentasse, o que que do mercado ainda falta ou profissionalizar, ou, enfim, trazer mais tendência, limitar o número de players, que você acha que, assim, de agora em diante esse é um caminho natural que a gente segue, ou não tem caminho natural? Eu acho Difícil, né? eu acho que caminho natural, né, esse limitar, não limitar isso. E quem limita isso é o consumidor, é o público, né? Então, acho que o mercado ele tem espaço para todo mundo, para as marcas que existem e para outras que vierem, né? Porque no final a decisão é sempre do consumidor, né? E aí cada marca faz o seu trabalho para conquistar o seu consumidor, mas eu vejo que tem para todos. Sim. Agora, de produto, eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer assim o que tem para levar ou para trazer. Pensando em. Eu sempre penso nisso, né? É difícil chegar nessa conclusão. Mas o que eu acho que pode vir de lá para cá é essa cultura dos clubes, né? Voltado mais como é na Espanha. É o que eu gostaria de ver aqui, pelo menos, né? No mínimo isso, né? Mas eu acho que é isso, Magé. Não... E as feiras, Rê? Porque eu vejo lá, meu, a gente tem a Expo Cannabis aqui, tem a Expo Red Grow, que é grande, aí você começa a ter algumas feiras medicinais, né? Tanto para o público geral quanto para congresso, para médico, que é mais congresso, fechado. Só que lá passa a ser um evento, às vezes, né? Você vê o mundo inteiro indo. Eu acho que a Expo começou a puxar isso agora. Mas o que você acha que ainda tem pra, tipo, crescer? Porque eu sei que a própria Expo tem algumas limitações de governo, que às vezes ela até queria fazer coisas, mas não pode ainda. O que você acha que ainda pode acontecer agora que tá descriminalizando? Eu acho que a tendência, né, aí, pegando esse lado, esse gancho, você vê, né, o medicinal ele veio abrindo, né, aquele discurso, não, tem que começar com o medicinal. Para mim tinha que começar com o recreacional, mas foi o medicinal. Aí agora tá vindo com o lance do industrial, cana, mas você vê que estão jogando para frente, igual foi com o resto. Então, eu vejo que em algum momento o recreativo vai vir. E os eventos que hoje existem, cada um com seu conceito, é justamente para mostrar para fora da bolha o que existe. Né? Que existe um mercado, que existe uma responsabilidade, que existe geração de emprego. Né? A Expo Cannabis ela vem com esse foco de trazer informação, medicina, industrial, recreativo também, né? Buscando trazer profissionais, políticos, pessoas que têm o poder da caneta, né? Ou contribuem com o poder da caneta para enxergarem isso. Então, eu acredito que nos próximos anos, essa abertura ela vai ser muito maior em função de todos esses eventos. Não por causa de um, mas a soma de todos eles está mostrando para a população em geral, para a sociedade, que é muito mais do que eles sempre ouviram na televisão, né? Porta de entrada para as drogas e putz, é tudo mentira. A maioria das pessoas que eu conheço que fuma não bebe, inclusive. Eu sou um desses. Eu não vou dizer que eu não bebo, mas eu bebo muito pouco. Passei a vida sem beber. Então, é isso. E outra coisa, né? Eu vejo que eu vou te falar uma tendência que eu acho que vai acontecer, tá? E aí eu queria que você me falasse se você acha que faz sentido. Essa geração nova, ela é uma geração que olha pra bem-estar de um jeito que a gente não olhava. Assim, sinceramente, eu tenho um irmão de 20 anos que ele fala certas coisas que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, com 20 anos, assim, eu nem sabia que era isso que você tava, sabe? Outro dia ele falou assim, não, que é? Não, porque você sabe que esse negócio da bebida e tal, tem que procurar o selo. Aí eu fiquei, selo? Que selo? Imagina, com 20 anos eu não tinha a menor noção do que estavam me servindo, muito menos estava vendo se tinha selo na garrafa.
Eu acho que esse nosso mercado de fumígenos, ele vai ter que se encaixar um pouco com essa tendência de bem-estar que tá vindo. E aí eu acho que tem muito a ver com rituais. Porque a gente fuma, o mundo, a civilização fuma, assim, não é uma coisa nova fumar, né? Esse lance do ritual, você vê que praticamente todas as marcas, ou as marcas de destaque, o que elas trabalham, inclusive a gente, Claro. é isso, né? Eu acho que tem que ser. É isso, é para criar, né, para com quem esteja utilizando a nossa marca, os nossos produtos, para que ele viva a experiência muito Sim. além do produto, né? E eles buscam isso, o bem-estar, a redução de danos, o conforto. É uma geração diferente. E esse exemplo do teu irmão, você vê, é aí que nascem os conflitos de gerações, Sim. né? Que você vai vendo. E é irmão, né? Mas tem uma distância de idade. Mas aí a gente vai aprendendo também, né? É sobre isso, gente. Não, e eu acho legal aprender com eles, assim, tem umas coisas que eu falo, nossa, gente, sei lá, meio bitola com essa história de TikTok, Instagram, tipo, se sua vida não é online, você basicamente não existe. Imagina eu que tenho 3 filhos, Não, de uma loucura. 21 a 26 anos, Uma 21, loucura. 24 e 26. Uma loucura. Mas é que o seu filho de 26, ele já não é dessa geração, né? Seu filho de 26, até porque eu conheço ele, ele tá um pouco mais perto da minha, assim, eu sou bem mais velha que ele, mas foi pra balada, fez Sim. muita... Estragou, Fez muita merda. queimou muita... Sim. A Fez verdade, muita Júnior, merda. te amo, filhão. É que eu vejo esses mais novos muito mais preocupados, assim. Até meu irmão, por ser menino, ele é um pouquinho mais escrachado. A namorada do meu irmão, eu fico, gente, sabe? Mas é porque hoje eles têm Boneca. muito mais informação do que a gente teve. Muito mais. Né? Muito mais informação. E eles estão na internet. Eles são filmados fazendo coisa errada. É loucura Só isso. que o que essa galera precisa fazer, essa geração, não é só ter acesso à informação. Eles têm que entender aquela informação, né? Então, e aí vai entrando esses conflitos, né? De como a gente teve que fazer para aprender, entender, como que chegava a informação, né? Hoje está muito fácil, hoje até pra gente, né? A gente Sim. não precisa mais pensar. É, mas isso é horrível, né? É uma merda. Mas quem é da minha geração, dos 40 a mais, 45 mais, a gente foi ensinado a pensar. E eu vejo hoje isso indo para um caminho Não, pode pôr os diferente, 30 mais aí, entendeu? 35 mais, pô, eu peguei ainda a enciclopédia. Senão não dá, não tira nós Eu não. sou desse tempo também. Não tira nós De não. ter que ir lá na biblioteca, na Xavier de Toledo, para fazer trabalho de escola, folha ao maço, 2 linhas, 2 dedos, tal. Isso aí é too much pra mim já. A gente já pegou o pautado. Né? Eu já sou da velha guarda. Mas eu acho isso legal pras marcas, porque hoje eu vejo que as marcas, criador de conteúdo, é o que antigamente não existia esse termo, Você- e hoje existe. Essa, não vou dizer conflito, mas eu vivo isso hoje dentro da Leda, né? E das outras marcas que a gente tem, mas principalmente dentro da Leda, que eu tenho uma relação um pouco mais passional, né? Porra, são 20 anos, né? E hoje, a galera do nosso marketing, tipo, é uma molecada 30 a mais, mas assim, né? Quando a gente vê 46, fala, ah, molecada. Sim. E eu ver, mano, é muito diferente. É muito diferente. E durante um tempo eu tinha uma dificuldade de soltar, sabe? Vai, mano, vai com uma geração de Sim. vocês. Porque eu também me incluo, porque eu vivo esse mundo Claro. também, né? Apesar dela, eu tô no meio da molecada sempre, é onde eu gosto, onde eu me fico confortável e tal. E tem que soltar mesmo, e é legal. Vem muita coisa legal. Vem umas merdinhas também. Mas aí a gente vai também, a nossa experiência, a gente vai ensinando um pouco como a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, e a gente vai buscando equilíbrio em como se encaixar no mundo atual, que muda todo dia, né? Não, e você acaba falando muito de Aleda, mas, pô, o movimento que a King fez foi incrível, porque Sim. era uma marca que às vezes ficava sem uma personalidade, digamos assim, então era uma marca presente, mas que você não conseguia definir ali qual que era o estereótipo da Sim. pessoa que usava, né? Enfim, a King foi um marco pra mim quando vocês relançam, porque vocês vão muito direto no grupo que vocês querem atingir, tem uma personalidade muito clara. Então acho que vocês conseguiram. E isso eu imagino que foi um trabalho de muito estudo. E aí entra lá
em partes do que você tinha falado antes, de profissionalização, né? Então o tempo foi trazendo isso pra gente, essa geração nova trouxe, né? Quando a gente estruturou uma equipe ali, sentamos e debatemos, porque a gente sempre ouviu, né? E aí chegamos nesse trabalho. E aí é isso que eu vejo a tendência do mercado né? Voltando de novo, se profissionalizar cada vez mais. Então, até 2020, 2021, qualquer um que chegasse no mercado entrava. De alguma maneira entrava. Ia lá num distribuidor, o distribuidor comprava. E aí era sempre, a maioria das vezes, pautado em preço. Então, puta, o cara vende por um, aí chegava um novo, eu tenho por 90 centavos. Aí depois chegava o outro por 80. Só que chegou um momento que o próprio distribuidor que comprava, ele entendeu que ele estava prostituindo o mercado. No final ele ganhava menos margem. E quando ele olhava para o estoque dele, ele estava cheio de produto lá que acabava não vendendo. Por quê? Não é só preço. E aí entra a profissionalização de cada marca. Então, hoje, se você quer lançar uma marca no mercado, você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que fazer planejamento, vai ter que estudar mercado, vai ter que... O que até 2020 você não precisava. Que o mercado ele estava aberto a isso. Não que hoje não esteja mais, mas ele está porque é novo. Se você quiser trazer o que já existe, você vai ter um trabalho maior, um investimento maior e um tempo maior para colher resultado. Então, profissionalização, eu acho que é o direcionamento que todos têm que ter e que eu vejo muitos do nosso setor, que a gente se conhece, conversa muito, é o que está acontecendo. E a própria Expo Cannabis a gente consegue medir isso. Né? Você vê a primeira edição como é que foi, tanto da Expo quanto de quem estava expondo. A segunda você já vê que teve um upgrade tanto da Expo quanto de quem estava expondo. E esse ano não vai ser diferente. Né? Então, com certeza. E a Expo mostra se nela, porque ela acaba sendo uma fachada para todo mundo estar lá. Vem o B2B do Brasil todo, vem o B2C do Brasil todo. É a oportunidade onde todos estão lá para mostrar para muito mais gente quem você é. Então, se não fizer bem feito... Não, e mais que isso, eu acho que não só quem você é, mas eu acho que o mercado ele agora chegou no ponto que, não vou dizer vença o melhor, mas o consumidor começa a ver qualidade ruim. Sim. Ele começa a ver problema em, tipo assim, não tem uma identidade, ou tem uma identidade da qual eu não me identifico, então eu vou para outra marca porque ela criou uma identidade da qual eu me identifico. E cada vez mais a gente vai chegando, né? Uma coisa que o Thiago ele trouxe muito depois do trabalho com a Ambev, que é tudo cerveja. Mas assim, vai falar pro cara que bebe Corona que ele vai beber Beck's hoje. Ele não vai. Isso aí. Então assim, é cerveja, é da mesma indústria. Os ingredientes nem mudam tantas vezes, mas assim, tem uma identificação com aquilo. E eu acho que vocês estão aí trilhando isso. Queria pedir pra você, muita gente que escuta a gente, quer ser empreendedor, ou já é, e a gente tem percebido que a gente tem um público muito grande de PDV, de donos de head shops, donos de grow shops. Queria que você deixasse, assim, uma palavra de quem tá há 20 anos quase aí no mercado, mas mais que isso, quem tá vendo os próximos 20 de uma maneira cada vez mais saudável, mais profissional. O que você acha que essas pessoas podem começar a fazer ou continuar fazendo, que você vê que tá ajudando a gente a trazer essa seriedade para o nosso mercado? A primeira coisa a falar é dar os parabéns para vocês que resolveram empreender nesse setor que é tão marginalizado, né, e discriminado dentro da nossa sociedade, né? Então, isso daí é fundamental, pessoas como vocês de fazerem esse enfrentamento, né? E aí um agradecimento como marca também, porque sem a presença de vocês, a existência das marcas, elas também ficam mais complicadas. Então, obrigado. E o principal agora, eu acho que é quem entrou ou quem quer entrar, é procurar estudar, de fato, né, como estruturar um negócio, né, para tomar as melhores decisões, correr riscos calculados, para que se tenha longevidade, né? Porque a história brasileira, e não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, os 4 primeiros anos são os anos mais difíceis. Então, se você passou por 4 anos, você já é um vencedor.
E aí só que você tem que estudar, tem que virar um bom gestor para poder ter longevidade. Então, minha principal indicação, que é o que eu estou vivendo hoje, né? No último 1 ano eu tenho estudado bastante, feito cursos, procurado aprender com quem já fez, né? Para entender se a gente está indo no caminho certo ou não, para tomar melhores decisões. Eu acho que a gente como empresário hoje, né? Independente do tamanho da tua empresa, do teu negócio, você tem que ter informação para tomar a melhor decisão e ser um bom gestor. É isso, perfeito. E para você que ouviu a gente até aqui, queria agradecer por você ter ficado com a gente. É uma delícia poder ser a pessoa que traz convidados tão relevantes e que vão contando pra gente. E que eu não tenho dúvida, assim, se eu paro para pensar no primeiro podcast que a gente gravou, na evolução que todo mundo tem, cada um de nós tem a fazer, ninguém chega todo pronto. E é muito bom poder contar com a HBT, acho que nosso primeiro cliente, até hoje nosso cliente, assim, mas não é querido só de pessoas, mas por confiança e porque a gente vê. A CAI é uma empresa de pesquisa de mercado, né, gente? Então, assim. Muito boa, por sinal. Muito obrigada. Mas é muito doido, porque eu e o Thiago a gente vem, porque a gente fala como que essas pessoas estão trabalhando sem nenhum número para tomar a decisão. E é muito bom hoje ver as pessoas vindo procurando a gente e falando assim: eu tenho uma ideia de número para você começar a calcular, que isso ia me ajudar a fazer isso, isso, isso. Ou seja, a gente sai de assim, cara, vamos descobrir o básico para pensar em novas métricas, novas formas de crescer, né? E empresas como a sua, que hoje eu entendo que é a única dentro do nosso setor, fazem um trabalho que é justamente isso, para dar para a gente caminhos para a gente tomar a nossa decisão. Então ela falou da King. Né? Muito do que a King fez na virada veio a partir das pesquisas contratadas que a gente fez com a Kaya Mind. Então aí entra a parte da gestão e a importância de você investir para ter informação e tomar decisão. Eu que agradeço, Magê. Imagina, muito da hora tamo estar aqui junto. sempre. Eu Pode também. contar comigo sempre. Muito obrigada. Para vocês, um beijo grande nosso e até o próximo Kaya Talks. E segue o Ale da Man. Segue o Ale da Man, é isso. A gente vai deixar aqui o arroba dele bonitinho para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.